Então, pessoal, segundo momento de revisão, vamos lá. Nesse momento de revisão, a gente vai ver o que a gente vai estudar, vai rever, na verdade, vai ajudar a reforçar os conceitos vistos no primeiro momento de revisão, correto? Então, vamos começar pela primeira cartela, olhem só o que a gente tem aí. Nós já aprendemos, então, que existem dois processos de formação, né? Dois processos básicos, existem outros, mas aqui no sétimo ano a gente está reforçando esses dois, não é? A composição e a derivação, correto? Na composição, as palavras são formadas a partir da junção de duas ou mais palavras que já existem na nossa língua. Então, por exemplo, eu pego a palavra beija, que já existe, que tem ali o seu sentido, e eu pego a palavra flor, que já existe e tem ali o seu sentido, e eu formo uma nova palavra, que é beija-flor. O nome daquele passarinho bonitinho que gosta de ficar ali, né, perto das flores para se alimentar. Isso é a composição. E a derivação, que acontece quando a palavra é formada a partir do acréscimo de prefixos e sufixos a uma palavra que já existe. Então, por exemplo, eu pego a palavra flor, que já existe na nossa língua, e a essa palavra eu coloco o sufixo ista. E aí o resultado disso é a palavra florista, que é justamente essa pessoa que trabalha cultivando flores, vendendo flores e assim por diante. Correto? Até aí, ok, professora? Então vamos avançar. Nós queremos dar ênfase aqui junto com vocês ao aspecto da derivação. Por quê? Porque a gente vai aprender um pouquinho e focar um pouquinho na questão dos sentidos que esses prefixos e sufixos trazem para a palavra no momento em que eles são adicionados a essa nova palavra. Porque não se trata apenas disso aqui, de colocar pedacinhos aleatoriamente. Não, esses pedacinhos, esses prefixos e esses sufixos, eles têm sentido. Eles têm um processo de ajudar a formar determinado tipo de palavra ou de trazer tal sentido a essa palavra. Então, a gente vai focar nisso, tá bom, gente? E aí, olha só que interessante, mais uma informação importante. Há na língua portuguesa uma grande influência dessas outras duas línguas aqui, o latim e o grego. Por quê? Por conta da origem da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é uma evolução temporal e espacial do latim. E a língua latina, lá na época em que ela era uma língua que existia de forma efetiva, né, viva, sendo falada e utilizada, ela tinha muita influência do grego. Isso fez com que o português dos dias atuais tenha prefixos de origem latina e grega. Sabiam disso? Olha aí! Quando você fala e utiliza as palavras da sua língua, você está buscando aí elementos que pertenceram ao latim e ao grego. Olha que bacana! Mas não fiquem assustados, porque a gente fala e a gente se entende. Não fica aparecendo grego, tá bom, gente? Então, olhem aqui. Recuperando, né, aspectos que a gente já viu em outra aula, não é? A gente tem nessa tabelinha aí, nesse quadro, um conjunto de prefixos, tá bom? Aqui nessa primeira coluna, eu tenho prefixos de origem grega. Nesta segunda coluna, prefixos de origem latina. E eles estão agrupados com sentidos que eles possam promover que sejam similares, tá bom? Então, por exemplo, aqui na minha primeira linha, nessa linha aqui, do grego eu tenho
a e an. E do latim eu tenho o des e o in. Notem, né, que esse in, ele absorve, ele permite aí variação na escrita, tanto só para o in, como para o in com M, tá bom? E esses prefixos do grego e do latim têm um sentido similar. Quando eles são colocados nas palavras, eles ajudam a promover o sentido de privação ou de negação. Por exemplo, a palavra desigual. A palavra desigual se forma por acréscimo de prefixo na palavra igual. Então, por exemplo, quando eu penso na palavra igual, eu penso em igualdade, equivalência, equiparação ali, duas coisas que têm o mesmo valor, duas coisas que têm o mesmo preço, duas coisas que têm o mesmo tamanho, isso é ser igual, correto? Mas e quando eu coloco o prefixo des, eu vou formar a palavra desigual. Qual é o sentido do prefixo des? É justamente a de negação. Então, a palavra desigual quer dizer aquilo que não é igual. Aquilo que não tem o mesmo preço, aquilo que não tem o mesmo tamanho e assim por diante. Então, é para isso que a gente vai explorar os sentidos desses prefixos. Para a gente olhar para a palavra e pensar, ah, que bacana. Eu consigo entender o sentido da palavra a partir do prefixo que ajuda a formá-la. Olhem aqui a nossa segunda linha. Aqui, nós temos do grego o prefixo ante. E temos do latim o prefixo contra. Esses dois prefixos vão ter sentido e vão ajudar a formar justamente a ideia de oposição, a ideia de ação contrária. Então, olhem aí o nosso exemplo. Por exemplo, quando eu falo antibiótico. Antibiótico é uma palavra que vai ser formada a partir da junção aí do acréscimo do prefixo ante. E esse prefixo ante, junto com o restante da palavra, biótico, vai justamente formar o nome de um remédio que é utilizado normalmente quando a gente está ali com algum tipo de infecção. Né? É quase que certo, a gente vai ao médico, o médico vai receitar algum tipo de antibiótico para combater essa infecção que está nos adoecendo, correto? E ali, gente, notem que esse anti significa ação contrária. Então, esse remédio vai justamente ter uma ação contrária a essa bactéria, a esse organismo que está ali nos adoecendo. Antibiótico. Olha que bacana entender esse sentido. Próxima linha aqui do nosso quadrinho, terceira linha. Eu tenho do grego o prefixo di e do latim o prefixo bi ou bis, né? E esses prefixos têm o sentido de duplicidade. Então, por exemplo, a palavra campeão é uma palavra que diz para mim que alguém ganhou algum campeonato, ganhou algum concurso e assim por diante. Correto? E aí eu vou e coloco o prefixo bi na frente da palavra campeão. O que isso vai formar? A palavra bicampeão. E bicampeão, como eu sei que o prefixo significa duplicidade, então eu sei que é a pessoa que foi campeã duas vezes de um mesmo concurso, de um mesmo campeonato e assim por diante. Olha que bacana. Agora eu conheço esse prefixo de origem latina e sei que ele significa duplicidade, duas vezes. Né? Bacana. Mesma coisa o prefixo di. Esse prefixo di também tem ideia de duplicidade. Então, por exemplo, a palavra sílaba significa um pedacinho da palavra, né? Mas quando eu coloco o prefixo di na frente, eu formo dissílabo, que é justamente a palavra que tem dois pedaços, duas sílabas, dissílabo. Olha aí. Agora eu consigo desvendar sentidos das palavras uma vez que eu entendo os sentidos dos prefixos, correto? Na quarta linha, eu tenho do grego os prefixos epi, super, hiper e do latim o prefixo supra. Todos esses prefixos, eles têm aquela ideia de posição superior, excesso, né? Então, a gente vai utilizar esses prefixos justamente para significar isso. Então, por exemplo, a palavra
Visão. Tem um sentido, né? Alguém que está ali enxergando algo, verificando algo, tendo visão sobre algo, correto? Quando eu coloco o prefixo super antes dessa palavra, eu formo a palavra supervisão, correto? E aí eu vou ter aquela ideia da posição superior. Então, supervisão é alguém que está de cima olhando. E o supervisor, ele tem a posição superior. Então, ele está ali olhando e verificando alguma atividade, o desenvolvimento de alguma atividade, normalmente relacionada ao campo do trabalho, correto? Então, olhem aí o valor de entender a origem de uma palavra ao observar ali o prefixo que a forma. Temos ainda aqui na nossa quinta linha o prefixo M, do grego, ou semi, do latim. E essas palavras, esses prefixos, perdão, eles vão indicar para nós o sentido de divisão em duas partes. Então, por exemplo, quando a professora de geografia, o professor de geografia, fala para nós em hemisfério sul, hemisfério norte, ele está justamente querendo dizer que a esfera, o globo terrestre, está dividido em duas partes iguais, ali, né? A parte leste e a parte oeste. Olha que interessante. Quando o professor de matemática fala de semicírculo, ele está querendo dizer que o círculo, né, essa forma geométrica ali, está dividida em duas partes também, né? Então, tem um lado e o outro lado, e é só metade desse círculo que a gente está abordando. Então, M e semi são prefixos que vão indicar essa divisão em duas partes, ok? Professora, esses são os únicos prefixos? Não. Existe uma grande lista de outros prefixos de origem grega e latina que integram a nossa língua e que estão ali com os seus sentidos aparecendo e acontecendo no nosso dia a dia. Porém, a gente trouxe apenas alguns para trabalhar aqui com o 7º ano, tá bom? E é sempre aquela coisa, a professora não está falando que é para você ficar de decoreba, não é isto. É para você se apropriar, começar a empregar e, aos poucos, ir compreendendo esses sentidos. Inclusive, a gente tem mais alguns outros prefixos nessa outro quadro aqui, tá bom? Nesse caso aqui, eles não estão agrupados por semelhança de sentido, tá bom? Então, por exemplo, aqui as duas primeiras colunas são os prefixos de origem grega, perdão. Então, a gente tem hipo. O prefixo hipo significa posição inferior, escassez. Inclusive, tem pessoas que às vezes têm um probleminha de hipoglicemia, ou seja, é a escassez, a baixa de açúcar no sangue. Olhem aí, porque a gente tem o prefixo grego hipo ajudando a entender esse sentido. Temos também o prefixo poli, que é de origem grega e significa multiplicidade. Então, quando lá nas aulas de língua portuguesa alguém fala para vocês em polissílabo, é uma palavra polissílaba, ou seja, muitas sílabas formam essa palavra. Temos ainda o prefixo tele. E aí, esse prefixo tele significa distância, afastamento. Então, quando se fala o nome, né, se forma o nome do eletrodoméstico televisão, é justamente a visão à distância, né? Porque normalmente quem está transmitindo ali o programa de televisão está em um canto, quem está assistindo está distante, mais ou menos distante, mas não está no mesmo lugar, né? Então, por isso, é uma visão à distância e o prefixo tele significa justamente isso, distância, afastamento. Aí aqui na na quarta e na terceira e quarta coluna, a gente tem aqui outros prefixos e esses são de origem latina, ok? E aí, por exemplo, a gente tem os prefixos inter ou entre, que significam aí posição intermediária, não é? Então, quando alguém diz intermédio, né, intermediar, é justamente um processo de mediação e essa pessoa está ali nessa posição intermediária, fazendo esse meio de campo, vamos dizer assim, né? Temos ainda o prefixo pré, que significa anterioridade, algo que foi dito antes. Então, quando as moças, as mulheres ficam grávidas,
antes da criança nascer, elas passam por um processo de consulta e acompanhamento que se chama pré-natal, que é justamente antes do nascimento, para saber se está tudo certo, se está tudo bem, tudo antes. Então, pré significa anterioridade, ok? E o prefixo re. Re, quando ele é empregado como prefixo, ele vai ter para nós uma ideia de repetição, de fazer de novo. Então, quando alguém diz lê aí o livro. Ok, você vai lá e lê uma vez, certo? Mas, de repente, a professora vai e diz, releia o livro. Ou seja, repita o processo de ler. Leia novamente, ok? Então, por quê? Porque esse prefixo latino re significa repetição. Ok, pessoal? Tá bom, professora? Aprendemos aí, tivemos o contato com esses prefixos de origem grega e latina e entendemos que eles têm aí os sentidos que eles ajudam a promover. Beleza? Beleza. Mas e os sufixos? Os sufixos, eles vão... A gente já trabalhou aqui com vocês, agrupados com as palavras que, ao formar, eles vão ajudando ali o processo de formar um determinado tipo de sentido, um determinado tipo de palavra. Então, na primeira cartela, a gente tem aqui para vocês o seguinte, temos os sufixos, que quando são colocados junto das palavras, eles ajudam a formar nomes de ações. Então, por exemplo, ada. Ada é caminhada. Ok? Então, esse sufixo ada, ele pode me ajudar a formar o nome da ação de caminhar, que é a caminhada, ok? Da mesma forma, o sufixo eis ou esa, ele pode me ajudar aí a formar, por exemplo, o nome dessa ação de ser sensato, de ser belo, é a sensatez e a beleza, ok? O sufixo ansa me ajuda a formar o nome dessa ação de se mudar, mudança. Aqui eu tenho outros sufixos, ânsia, mento, tude, ensa, ura, que ao serem colocados juntos das palavras, eles vão me ajudar a formar nomes de ação. Então, por exemplo, com ânsia, eu formei a palavra abundância. Com mento, eu formei, né, ajudei a formar a palavra casamento. Com tude, eu ajudei a formar a palavra amplitude. Ensa, a palavra presença. Ura, a palavra formatura. Quer dizer, professora, que esses da lista aí só formam esse tipo de palavra, nomes de ação? Não, porque, por exemplo, o próprio sufixo ada pode me ajudar a formar abundância, grande quantidade. Então, a gente está observando aqui alguns direcionamentos em relação aos sufixos, tá bom, gente? Temos um outro grupinho aqui, que são os sufixos, que ajudam a formar nomes de agentes. E por nomes de agentes, entendo aí o nome de um profissional que faz aquela função, por exemplo. Então, o sufixo ário ou área tem ali formando o nome do secretário, né? Aquele agente que trabalha na secretaria, correto? Temos ali o sufixo eiro, que ajuda a formar, por exemplo, o nome de quem trabalha com ferros, é o ferreiro. Mas quem trabalha com pedras também, o pedreiro, e assim por diante. Temos o ista, também ajuda a formar o nome do agente, o nome de quem exerce uma função. Por exemplo, a função de manobrista, que é quem ali trabalha normalmente em estacionamentos, fazendo manobras com os carros e assim por diante. Temos aqui forma aí o nome da palavra lutador. Lutador é quem luta, é o agente dessa ação, né? Então a gente vê aí muitos praticantes de esportes relacionados à luta, não é? Então é o lutador que está ali. Então, novamente, o nome da ação, o nome do agente, perdão. E esse sufixo NTE, ajudando a formar aqui o nome de quem trabalha na feira, né? Do agente que trabalha na feira ali, o feirante, correto? Então, a gente observa aqui esse outro conjunto de sufixos aqui,
formando um outro tipo de palavra. São palavras que trazem o nome dos agentes. Em outras palavras, pessoas que exercem uma profissão, correto? Seguindo adiante, a gente tem um outro grupinho aqui, que é um sufixo que quando a gente coloca junto da palavra, a gente vai gerar uma ideia de abundância, de coleção, ou seja, muitas coisas da mesma espécie, do mesmo direcionamento, ok? Então, por exemplo, aço. Aço pode me ajudar a formar a palavra ricaço, que é aquele que tem muito dinheiro, né? Abundância de dinheiro, ricaço. Olha o sufixo a daí de novo. Agora, ele está justamente no grupo desses sufixos que podem formar a ideia de abundância, de coleção. Então, por exemplo, a palavra papelada, que vem da palavra papel, né? Papelada, quando alguém diz, é uma papelada, ou seja, aquele monte de papel, aquela abundância de papel, papelada, correto? Agem. Agem também pode me ajudar a formar essa ideia de abundância, coleção. Porque, por exemplo, da palavra folha, eu vou e formo a palavra folhagem. E folhagem é justamente uma reunião, uma grande quantidade de folhas. Uma grande quantidade de folhas acontecendo ali, né? Então, folhagem. Capinzal. Capinzal é sempre utilizado, né, quando eu quero dizer que é uma quantidade grande de capim, né? Capim. E eu formo capinzal a partir do acréscimo do sufixo al. Então, capinzal, muito capim. Então, mais um sufixo que me ajuda na ideia de formar a abundância, a coleção. E por último, eria, né? Por quê? Olha só, como eria me ajuda a formar a palavra correria. Porque correr, ok, eu tenho aquela ideia, né, de alguém correndo, ali praticando uma corrida ou de repente com pressa. Mas, quando eu formo a palavra correria, eu automaticamente penso em um monte de gente correndo. Nossa, mas foi uma confusão, uma correria, ou seja, uma abundância de pessoas correndo ao mesmo tempo. Correria, correto? Então, esses sufixos aqui, eles vão justamente me ajudar a formar palavras com essa ideia de abundância, que indicam a ideia de abundância. Temos um outro grupo aqui, que são os sufixos que ajudam a formar nomes técnicos. E nomes técnicos que às vezes significam alguma coisa. Especialmente aqui a gente trouxe dois que aparecem muito na área médica. Por exemplo, o sufixo it. O sufixo it, quando ele é colocado numa palavra, ele já traz aí a ideia de inflamação, né? Então, quando alguém tá com uma inflamação no fígado, ele tem hepatite. Quando alguém tá com inflamação nas amígdalas, nas gargantas, né? Tá com amidalite. Então, sempre que você for ao médico e o médico falar algum nome estranho ali que termine com it, já sabe, é inflamação. Tá bom, gente? A mesma coisa o oma. O oma é um sufixo que também compõe aí muitos nomes técnicos relacionados à área médica e, em geral, eles aparecem para indicar tumores, algum tipo de tumor. Então, mioma, epitelioma, que é um tumor da pele, carcinoma, que é um tipo de câncer. Mas notem que essas palavrinhas todas terminam em oma. São termos técnicos, nomes técnicos da área médica e é um sufixo que vai sempre trazer essa ideia de tumor na sua significação. E o ito, que está bem aqui, é um outro sufixo, que é um sufixo relacionado ao sentido de pedra. Então, por exemplo, granito. Granito é um tipo de pedra e nas casas de alvenaria utiliza-se muito para compor a cozinha, para formar bancadas de cozinha ou para formar soleiras de escadas e assim por diante. É um tipo de pedra muito bonito quando polido, diga-se de passagem. E para finalizar, nós temos um sufixo que é utilizado sempre para indicar ou uma doutrina filosófica ou religiosa.
Por exemplo, é o sufixo ismo. Com o sufixo ismo, eu formo a palavra islamismo. E islamismo é justamente a religião ali que professa a fé islâmica, né? O Islã. Então, nota que com o acréscimo de ismo, eu formei islamismo. Assim, da mesma forma com quem é e segue aí o ensinamento de Cristo, forma o cristianismo, que é o nome de uma outra religião, não é? A gente tem, por exemplo, como doutrina filosófica aí a questão do socialismo. Notem que aí já é uma questão filosófica. Mas notem que tanto doutrinas filosóficas como as religiosas podem se formar, ter os seus nomes formados aí com auxílio do sufixo ismo. Certo, pessoal? Então, notem que na nossa segunda aula a gente focalizou em entender sentidos, porque a derivação é sim esse processo por meio do qual as palavras se formam pela junção de prefixos ou e sufixos, mas a gente tem que também entender os direcionamentos, os sentidos que esses prefixos e sufixos ajudam a promover para nós, tá bom? De novo, não é decoreba, é apropriação. Começo a estudar, começo a utilizar e refletir sobre os sentidos desses sufixos e prefixos, que aí fica mais fácil. Mais adiante, quando eu me deparar com o prefixo re, eu já sei que aquilo ali é repetição. Ou o sufixo ada, e eu já sei que ele pode gerar uma ideia de abundância, então eu já fico ligado e já vou na mosca entender o sentido das palavras, correto? E a gente se vê novamente amanhã na nossa primeira aula da segunda unidade, tá bom? Tchau, tchau, até lá!